Olá pessoal, vamos para mais um bloco de língua portuguesa, continuando o nosso assunto. Claro, você lembra que nosso último assunto foi de regência e por que eu digo continuando o nosso assunto? Porque o nosso de hoje é crase, o nosso deste bloco é crase. E crase é, na verdade, uma continuação do assunto de regência. Se você não sabe regência de maneira perfeita, você vai ter certa dificuldade no assunto de crase. Já vi muitas questões em que o enunciado pede erro de regência. Marque a alternativa em que há o erro de regência. Na verdade, o erro era um erro de crase. Então, veja que há essa relação. Até porque, entenda, na regência, nós analisamos se o verbo pedia ou não preposição. Isto é, analisávamos a transitividade do verbo, se o verbo era VTD, se era VTI, se era VTDI, se era intransitivo, isto é, se o verbo pedia uma preposição. E a crase, gente, é o resultado da união de uma preposição mais um artigo. Vem aqui no slide para a gente perceber isso. No slide, eu tenho preposição a mais artigo a. Isto é o que nós chamamos de crase. Cuidado, viu? Olha, esta preposição é pedida por um verbo ou por qualquer palavra e este artigo vai acompanhar um substantivo. Claro, né? Artigo sempre acompanha substantivo. E aqui, olha, pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo que pediu uma preposição a. Então, preposição a mais artigo a é o que nós chamamos de crase. Crase não é um acento. Aquele acento que representa o fenômeno da crase vai ser chamado de acento grave. Então, isso aqui, gente, vai ser igual a isto, com um acento chamado de acento grave. Tudo bem, gente? Isso aqui é um acento grave. Deixa eu só melhorar aqui para a gente perceber melhor. Olha só. Isto aqui é nosso acento grave. O fenômeno de junção de preposição mais artigo é o que nós chamamos de crase. Tá tudo bem? Beleza. Então vamos lá começar. Hoje, neste bloco, nós vamos trabalhar com os casos em que a crase não ocorre. Na verdade, a maioria dos casos que nós vamos ver são casos em que a crase não ocorre. Pouquíssimos casos em que a crase realmente vai ocorrer. Então eu tenho aqui, olha, casos em que não ocorre a crase. Primeiro deles, antes de palavra masculina. Bom, qual é a lógica nisso? Antes de palavra masculina, não poder a crase ocorrer, né? Bom, na verdade, entenda, compramos a TV, lembrando que esse A aqui não pode receber o acento grave, porque o verbo comprar ele é VTD, tá certo? Quem compra, compra algo. Ah, Tiago, mas TV não é palavra feminina? É, mas como o verbo não pediu preposição a, não pode haver o acento grave aqui, isto é, não ocorre a crase. Então, compramos a TV a prazo. Bom, prazo é a palavra masculina. Se é a palavra masculina, eu não posso ter um artigo a antes da palavra prazo, porque o artigo a acompanha substantivo, mas é substantivo feminino e não substantivo masculino. Tiago, e este a aqui é o quê? Este a é apenas uma preposição. Então veja que aqui, na letra A eu tenho a palavra prazo, na letra B, ele leva tudo a ferro e fogo, ele leva tudo a ferro e fogo, ferro, palavra masculina. Por favor, façam o exercício a lápis. Lápis é palavra masculina. E este A que aparece antes, está aqui, olha, o A destacado, na verdade funciona como uma preposição e não como um artigo. Tudo bem, gente? Então, se é apenas preposição, é claro que eu não posso utilizar o acento grave. Vamos lá. Então, nós temos aqui casos de exceção em relação ao uso do acento grave antes de palavra masculina, né? Você viu que não se pode utilizar o acento grave, isto é, não ocorre a crase antes de palavra masculina, mas aqui eu tenho, pintei um quadro a Romero Brito e fiz um gol a Pelé. Gente, Romero Brito é o nome de um homem, Pelé também.
E mesmo assim, eu utilizei um acento grave antes em Romero Brito e antes em Pelé. Motivo: eu posso inserir entre o A e a palavra masculina a expressão moda de. Pintei um quadro à moda de Romero Brito. Fiz um gol à moda de Pelé. Isto é, a maneira como Romero Brito pinta um quadro, a maneira como Pelé fazia um gol. Então, eu tenho aí, se eu posso inserir a expressão a moda de, a maneira de, entre o A e a palavra masculina, com certeza eu devo colocar acento grave antes da palavra masculina. Tá aí o acento grave destacado. Tudo bem? Então, gente, e aí a pergunta vem, mas Tiago, por que eu tenho que colocar o acento grave antes da palavra masculina se eu consigo inserir a expressão moda de? Porque, na verdade, existe uma regrinha que diz que toda locução feminina deve receber acento grave. Então, percebe comigo que este A, juntamente com a expressão moda de, estão formando uma expressão feminina, uma locução feminina. Na verdade, deixa eu mudar a cor aqui na minha caneta, a locução é a moda de. Só que desta locução inteira, a moda de, o único elemento que apareceu na frase foi o A. O restante está implícito, né? Moda de está implícito. Tiago, mas o que é locução? Locução são várias palavras que juntas fazem um papel de uma só. Certo? Então, o que nós temos aqui, a moda de, é uma locução prepositiva. Por que prepositiva? Porque faz o papel de uma preposição quando liga palavras e eu reconheço a locução prepositiva porque ela acaba com preposição. Tá aqui, olha, a moda de. Tudo bem? Então, eu vou continuar aqui mostrando o nosso segundo caso de exceção. Refiro-me àquele rapaz, refiro-me àquilo que você disse. Bom, primeiro você tem que notar que o verbo referir-se pede preposição a. Quem se refere a. E aqui eu tenho aquele e aquilo, que não são palavras femininas, mas aquele é uma palavra masculina e aquilo é um pronome neutro. Aquele é um pronome masculino, aquilo é um pronome neutro. Mesmo assim, a gramática autoriza o acento grave no A que inicia os pronomes aquele e aquilo, que não são femininos, mas admitem um acento grave desde que a palavra anterior, o verbo anterior, tenha pedido uma preposição. Deixa eu voltar aqui. Tenha pedido uma preposição, nesse caso foi a preposição a. Então, quem se refere a. O que é que eu faço com essa preposição a? Junto à preposição com o a que inicia os pronomes aquele e aquilo. E aqui, olha, refiro-me àquele rapaz com crase, refiro-me àquilo que você disse, também com a ocorrência da crase, isto é, com o acento grave representando o fenômeno da crase. Tudo bem, gente? E aqui eu venho com a observação dizendo que locuções femininas, então deixa eu destacar aqui, olha, locuções femininas, iniciadas por a ou as, devem receber acento grave. Locuções femininas, independente do tipo da locução, toda locução feminina iniciada por a ou as deve receber, toda locução deve receber acento grave. Então, locuções femininas iniciadas por a ou as devem receber acento grave. Exemplo: ele saiu às pressas, às vezes vou ao cinema e cheguei às 2 horas. Então, olha, ele saiu às pressas é uma locução feminina, uma locução adverbial feminina, que indica o modo como ele saiu. Às vezes vou ao cinema, também uma locução adverbial feminina. E cheguei às 2 horas, locução também adverbial e feminina. Indica tempo nesse caso, né? Então, Tiago, como é que a gente sabe que a locução é feminina? Bom, a gente nota a gente percebe se a palavra principal da locução é uma palavra feminina, um substantivo feminino. Veja que a palavra pressas é um substantivo feminino, vezes também e horas também. Então são locuções femininas e admitem esse acento grave obrigatoriamente. E detalhe, independente se o verbo pediu ou não preposição. Na verdade, o acento grave aqui aparece por convenção. Convencionou-se na língua portuguesa se colocar acento grave em toda locução feminina. Tudo bem? Mais exemplos.
Deixa eu apagar aqui, olha. Ele estava à direita da casa, ficaram à espera de ajuda, cometeram um ato cruel à custa de dinheiro. Pessoal, em todos esses casos, inclusive aqui embaixo, o rio enchia à medida que chovia, a proporção que caminhava ficava mais cansado, eu tenho locuções femininas. À direita de, à espera de, à custa de, à medida que, à proporção que, são locuções femininas. Essas três aqui, à direita de, à espera de, à custa de, são locuções femininas e prepositivas. Locuções prepositivas acabam com preposição, estão fazendo o papel de uma preposição e acabam aqui com preposição, olha a preposição de, são femininas e admitem um acento grave. No caso de à medida que e à proporção que, o que nós temos aqui são locuções conjuntivas femininas. Por que locução conjuntiva? Porque o papel dessas duas é fazer a ponte entre uma oração e outra. Percebe? Primeira oração da letra G. O rio enchia. Deixa eu destacar aqui, olha. Primeira oração da letra G. O rio enchia. Segunda oração. À medida que chovia, ou simplesmente chovia. Veja que à medida que aparece fazendo a ponte entre a primeira oração e a segunda. Tiago, como é que você sabe que há duas orações? Eu sei porque há dois verbos, o verbo encher e o verbo chover. Como há dois verbos, o elemento à medida que está fazendo o papel de uma conjunção, isto é, qual é o papel de uma conjunção? Ligar orações. Portanto, à medida que é uma locução conjuntiva feminina, da mesma forma que a proporção que traz aqui uma oração, nessa letra H, há uma oração deslocada, na verdade, a ordem direta seria ficava mais cansado, primeira oração, a proporção que caminhava, segunda oração, tudo bem? Então, a proporção que também é uma locução conjuntiva feminina, por isso, admite o acento grave, tudo bem? Vamos lá. Bom, aí eu tenho um caso de exceção em relação às locuções femininas, né? Porque eu acabei de dizer que locução feminina admite o acento grave. Mas temos aqui o nosso segundo caso em que não é possível o uso do acento grave. Ou melhor dizendo, segundo caso em que não ocorre a crase. Bom, em locução feminina que indique instrumento. Então eu tenho, ela escreveu a redação à caneta. Isto é, como se eu dissesse, ela escreveu a redação com a caneta. A caneta foi o instrumento utilizado para que ela pudesse escrever a redação. Então, a caneta é uma locução feminina que indica instrumento. Cortou o cabelo à tesoura. É como se eu dissesse, cortou o cabelo com a tesoura. E aí, nesse caso, nós temos novamente uma locução feminina indicativa de instrumento. A tesoura foi instrumento utilizado para o corte do cabelo. Com certeza, locução feminina indicativa de instrumento e não admite o acento grave. Tudo bem? Terceiro caso em que não é possível o uso do acento grave, isto é, terceiro caso em que não ocorre a crase. Antes e verbo. Pessoal, aqui a gente não tem o que comentar como caso de exceção, nada disso. Simplesmente, antes e verbo, não ocorre crase. Então, eu tenho, a pobre criança ficou a chorar o dia todo. Veja que esse A não admitiu o acento grave, porque está antes o verbo chorar. Vou destacar logo, olha. O A, que é apenas uma preposição, claro, não existe artigo feminino antes de um verbo, né? Artigo feminino aparece antes de substantivo feminino, chorar é um verbo, por isso esse A é apenas uma preposição. E aqui, quando os convidados começaram a chegar, tudo já estava pronto. Olha, começaram a chegar, olha o verbo chegar, antes apareceu apenas uma preposição, não se utiliza crase, não ocorre crase antes de verbo, não se utiliza acento grave antes de verbo, isto é, não ocorre crase antes de verbo. Esse é o terceiro caso em que não é possível o uso do acento grave.